Bom, estamos de volta e você vai ver agora que uma doença que tem se espalhado pelo mundo está preocupando produtores de tilápia de todo o país. Responsável por 1/3 de toda a produção nacional de tilápia, o Paraná também está em alerta e um laboratório na UEL, Universidade Estadual de Londrina, é um forte aliado nessa luta. Acompanhe. O laboratório montado no campus da Universidade Estadual de Londrina, no norte do Paraná, é um de apenas 3 em todo o país com a capacidade de detectar o vírus mortal, que tem tirado o sono dos produtores de tilápia ao redor do mundo. A doença, mais conhecida como TILV, foi descoberta em Israel há 4 anos e de lá para cá se alastrou para China, Tailândia e Egito, além de países vizinhos ao nosso, como Colômbia, Peru e Equador, que iniciaram uma verdadeira força-tarefa contra o vírus no ano passado. Com a doença cada vez mais perto do Brasil, podendo entrar a qualquer momento pela importação de peixes para o melhoramento genético da espécie, o laboratório ganhou ainda mais importância. Virou a garantia para empresas e produtores de que, apesar do alerta, a doença continua fora do território brasileiro. Nós conseguimos então padronizar essa técnica, onde a gente pega os tecidos onde o vírus costuma mais infectar o peixe, fígado, sistema nervoso central, quando tem lesão em pele também, o baço, e a gente extrai então o material genético, que seria o RNA, que é um RNA vírus, e converte isso em DNA, porque o DNA é mais estável, e a gente faz então a amplificação específica, se esse material estiver infectado com o vírus, a amplificação específica do material genético do vírus. Se essa amplificação ocorrer, é sinal que esse peixe realmente tem o TILV, né? E a gente consegue, então, visualizar no padrão de bandas, num gel de agarose, a presença, então, da banda do tamanho específico, que representa, então, uma provável infecção pelo vírus no peixe. E a gente já recebeu de umas 4 ou 5 empresas material para fazer o diagnóstico dos peixes. E todas as amostras dos peixes testadas até o momento negativas. Todo mundo deve continuar observando os peixes, mortalidades acima da média devem ser pesquisadas a fundo o motivo. E essa possível descoberta da doença perigosa teria um poder catastrófico sobre toda a cadeia produtiva do país, que no último ano se consolidou como o 4º maior produtor de tilápias do planeta. O que mais preocupa os especialistas e produtores é o poder de propagação do vírus, que em alguns casos chegou a dizimar até 90% da população de peixes. A patogenia desse vírus, até por ser uma doença muito nova, não está totalmente compreendida, mas a gente sabe que ele afeta muito alguns órgãos vitais do peixe, como, por exemplo, o fígado, o sistema nervoso central, além de lesões de pele. Então, a pele do peixe é a barreira que ele tem para ele para ele manter a sua homeostase. O que seria essa homeostase? É o equilíbrio normal do peixe. Então, a pele do peixe é recoberta por muco, esse muco serve para proteção física, para ele deslizar melhor na água, e serve também como uma barreira física de proteção, e inclusive tem moléculas do sistema imune nesse muco do peixe. Então, a partir do momento que o peixe começa a ter lesões de pele, inflamações na pele, ele começa a ter toda uma problemática de estar mais susceptível a qualquer outro tipo de doença. Quando o vírus entra, ele consegue dizimar, em alguns casos, de 80% até 90% das formas jovens dos peixes, de 30 até 50 gramas em média, né? Ou menores. E isso é muito preocupante, porque a gente tem grandes empresas que têm toneladas e toneladas e toneladas de peixes nessa faixa etária. E se esse vírus chegar no Brasil, a gente ainda tem um transporte de peixes ainda que não exige diagnóstico laboratorial. A gente tem, então, várias limitações ainda no país que podem favorecer a dispersão muito rápida desse vírus. E, com certeza, grandes empresas produtoras de tilápia podem ter grandes prejuízos, fechar as portas ou desestimular novos empreendimentos no país. Além dos pequenos produtores também, que têm uma grande importância na cadeia, de forma regional, e tem uma importância social da tilápia também, que é de subsistência ou trazendo renda para essas famílias. Então, com certeza, os impactos podem ser catastróficos. Além também de certas doenças serem consideradas como barreiras comerciais. Então, alguns países podem também não querer comprar o nosso peixe por causa disso. Fechar as portas para o mercado brasileiro. Com certeza, é isso mesmo.
Somente no ano passado, o Brasil produziu quase 350 mil toneladas de tilápias, mais da metade de toda a produção nacional de peixes. O produto alimenta não só o consumidor local, mas principalmente o mercado internacional, que tem comprado cada vez mais do país. Como detém quase um terço de toda a produção brasileira de tilápia, o Paraná tenta se organizar para barrar o TILV. A ideia passa pela criação de um plano de contingência, que deve fechar o cerco contra a entrada de espécies jovens e vivas vindas de outros territórios. O laboratório da UEL também já começou a ir atrás de possíveis parceiros para a criação de uma estrutura que, segundo o pesquisador, poderá isolar o vírus e, quem sabe, encontrar uma vacina contra ele. Pesquisar esse vírus vivo aqui no laboratório, né? E descobrir, então, como que é a biologia desse vírus, quais tecidos do hospedeiro, como que ele entra no peixe, como que ele degrada os tecidos, como que ele causa a doença e também, a partir disso, estudar métodos de tratamentos ou prevenção e controle, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra essa doença.